primeiro livro de Reis, capítulo 18, lá no Antigo Testamento. A partir do verso 17 ao 21, depois do verso 30, nós vamos ler. E se a Júlia já puder colocar aí também, para quem não tem a Bíblia, pode acompanhar aqui pela tela que está aqui atrás de mim. Primeira palavra é Reis, 1 Reis 18, 17. Todos já acharam? Amém. Vocês vão ter que se não acharam, não tem problema. Está lá no Antigo Testamento. Quem ainda não tem habilidade com a Bíblia, vai lá no índice da sua Bíblia, logo no início tem um índice. Você vai ver a página, vai lá direto na página. Minha página aqui é 279 da minha Bíblia. Na sua eu não sei. Hã? 252? 552? É porque a sua Bíblia é maior, a minha é mais fininha. Então diz assim a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor que diz. Vendo Acabe a Elias, disse: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai. Tu e a casa de teu pai. Deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora manda reunir-se a mim e todo Israel no Monte Carmelo e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: olha o que Elias disse para o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor estava em ruínas. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Feche seus olhos. Olha o Senhor nessa hora. Peça ao Senhor para falar com você. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque aprove o Senhor preservar a tua palavra para chegar até nós, para que possamos ter conhecimento de quem é o Senhor, do teu poder, dos homens de Deus e mulheres de Deus que o Senhor usou no passado, para nos ensinar hoje, Senhor. Fala conosco, usa a minha vida, Senhor, pela tua misericórdia e graça. Dependemos totalmente do Senhor e de mim mesmo nada tenho, se do alto o Senhor não me conceder. A te rendemos a glória, o louvor, em nome de Jesus. Amém? Querida, essa é uma grande história. O dia que você for a Israel conosco, você vai estar lá no Monte Carmelo, você vai ver o sítio, o lugar onde tudo aconteceu dessa história. A palavra do Senhor diz, a Bíblia diz que o profeta Elias ali estava numa situação realmente difícil, porque ser profeta hoje não é tão difícil, mas ser profeta do Senhor naquela época, você estava colocando a sua cabeça em jogo, a sua própria vida. Porque o profeta Elias vai ali e confronta o próprio rei. Acabe era o rei de Israel. Acabe não era qualquer pessoa. Era a mesma coisa você chegar e lá no palácio aqui, rosado aqui da presidência da República, e confrontar o presidente e falar: olha, você está afastado do caminho do Senhor, você está servindo aos ídolos, e Deus vai agir. E nessa época, irmãos, o que estava acontecendo por causa do pecado do povo, não chovia em Israel durante 3 anos. Você imagina, no Brasil agora, o ano passado, até o início desse ano,
né, houve uma sequidão tremenda ali, e sem chover 3 anos, e já foi um caos, imagina 3 anos sem chuva. E foi Deus que permitiu que não chovesse durante 3 anos, pela boca do profeta Elias. O profeta Elias profetizou, amando de Deus, falou: durante 3 anos não vai chover aqui no lugar. E não choveu. E se você viu a localização do Monte Carmelo, está do lado do mar. Você viu o mar Mediterrâneo. Então Deus fechou o céu ali, e a terra estava seca, e o povo estava com fome. Os cereais, já viu como é que ficam? Então não há pão, não há nada. Essa era a situação, por causa do pecado do povo. Deus manda ali confrontar, né, aqueles falsos profetas. Profetas de Baal. Baal era uma entidade demoníaca. Através de uma imagem de escultura, eles iam lá adorar aquela imagem, era uma imagem demoníaca. Também tinha os profetas, ao todo eram 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Acera, outra entidade demoníaca, ídolo. E o povo preferia adorar esse ídolo do que adorar o Deus verdadeiro, porque era mais fácil. Nossa segunda ida a Israel, o guia lá estava falando como era mais fácil, porque chegava perto de um profeta lá do Baal, e se ele quisesse uma bênção, era só o profeta mandava fazer alguma coisa ali, e rapidamente o profeta mandasse dormir com a esposa debaixo da árvore para conseguir ter um filho, ele ia lá, era mais fácil do que obedecer a lei de Deus. Uma concubina. Então eles preferiam seguir Baal, porque obedecer era muito difícil, obedecer a lei de Deus. Então eles preferiam deixar o Deus de lado. E essa era a situação do povo aqui. Por isso que Elias chega, manda juntar o povo ali no Monte Carmelo, e ele fala: olha, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, como vocês podem seguir Baal? E ele manda vir 2 bois e faz um altar. E eles falam para os profetas de Baal, construíram um altar, e depois você vai ler a história toda em casa. E ele faz um desafio àqueles profetas. Manda os profetas ali, aqueles 850 profetas, construindo o altar. E ele, o profeta Elias, com a ousadia de Deus, não é fácil não, imagina, 850 profetas, ele sozinho ali, diante daquele povo todo. E aí, o povo todo reunido ali no monte. Ele manda construir um altar, e ele também constrói um altar ao Senhor, e ele fala: o altar que Deus manda fogo, esse é o altar do Deus verdadeiro. E os profetas de Baal ficaram ali horas e horas e horas, rezando, orando, se cortavam, pegavam navalha, se cortavam. E Elias foi às vezes até um pouco irônico: talvez o Deus de vocês está dormindo. E uma coisa que acontece ali é que Elias, antes de fazer aquela poderosa oração, e antes do fogo de Deus que se desceu do céu, queimar ali, né, aquele animal e queimar tudo ali, Elias teve que fazer isso que está aqui no verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor. Antes de qualquer coisa acontecer, Elias sabia que tinha que reparar o altar do Senhor, porque se Elias não reparasse o altar do Senhor, a coisa não ia funcionar. Deus não podia responder a sua oração. Então o texto diz que Elias convocou o povo e em seguida reparou o altar do Senhor, o altar que estava destruído
significa reparar o altar. No Antigo Testamento, para quem não conhece muito bem o Antigo Testamento, Deus instituiu os sacrifícios por causa do pecado. Deus institui os sacrifícios com animais. Aquele animal simbolizava o próprio homem pecador. Substituía o homem naquele altar de sacrifício. Então, a pessoa pecava contra Deus, ela tinha que pegar um animal seu, sem mancha, um animal puro, e levar ele para o altar, para o sacerdote do Senhor, e aquele sacerdote queimava aquele animal, derramava o sangue do animal, e depois colocava fogo naquele animal, simbolizando a remissão do pecado daquela pessoa. Era assim no Antigo Testamento. Era assim que funcionava a coisa. Aquele animal substituía. Porque na verdade quem tinha que estar lá era o próprio homem que pecou. E a Bíblia fala, isso é uma lei de Deus, que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecado. Então, Deus institui sacrifício ali no Antigo Testamento. E o altar era um lugar de sacrifício. Amém, irmãos? Quem está entendendo aqui? O altar era um lugar de sacrifício. Né? Pelos pecados ofereciam os animais. Mas só que quando Jesus veio e morreu no nosso lugar, a Bíblia diz que Jesus fez o único sacrifício por nós. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Ele é o Cordeiro, por isso que João Batista, quando vê, na semana passada ouvimos sobre João Batista, por isso que João Batista, quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia quem era Jesus. João Batista sabia por que Jesus veio, por que Jesus nasceu. Jesus ali veio como Cordeiro de Deus e foi oferecido de uma única vez pelos nossos pecados, passado, presente e futuro, por todos os nossos pecados. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado, ele faz separação. Diga comigo, o pecado faz separação entre eu e Deus. Há uma barreira. Essa barreira impede as nossas orações. Essa barreira impede o mover de Deus. Essa barreira impede a ação de Deus sobre a nossa vida, que chama-se pecado. Essa barreira impede o agir de Deus na nossa vida. Essa barreira impede a ação de Deus na nossa vida. Essa barreira impede a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas Jesus rompeu essa barreira. Aleluia, obrigado. Quando derramou o seu sangue, quando ele se ofereceu voluntariamente ali na Páscoa, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu em nosso lugar. Então assim já não precisamos mais sacrificar, amém, querido? Imagina você que tem que ir no templo, levar um animal toda vez que você pecasse. Você tem que ir no templo, levar um animal, você colocava a mão na cabeça daquele animal, o sacerdote derramava o sangue, aquele sangue era espargido ali no altar, e você tinha que confessar o seu pecado. Sujeirada que não era. E o animal era esfolado ainda na sua frente. Para quê? Para que você pudesse ver a sua miséria. Era assim. O animal era esfolado, tirava ali, né, o couro do animal, para que o pecador pudesse ver a situação dele. Quem gostaria de ver um animal esfolado? Sem o couro, sem nada. Todo ensanguentado? Ninguém. Mas Deus permitia isso para que a pessoa pudesse ver a miséria dele diante de Deus, porque nosso Deus é um Deus santo, amém? Amém. Então, querido, onde está o altar para consertarmos hoje? Onde está esse altar?
assim: todo sacerdote se apresenta dia após dia. Lá em Hebreus, capítulo 10, você vai achar isso. Anota aí, depois você lê em casa. O autor de Hebreus diz: todo sacerdote se apresenta dia a dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca pode tirar pecado. Mas este havendo oferecido para sempre, diga comigo, para sempre, o único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. E quem ofereceu esse único sacrifício? Jesus. Aleluia. Por isso que nós amamos Jesus. Aleluia. Por isso que nós viemos aqui adorar Jesus. Obrigado, Senhor. Eu não venho adorar a Jesus porque nós temos uma boa equipe de louvor. Eu não venho adorar Jesus ao domingo simplesmente porque eu me sinto bem na igreja, eu gosto das pessoas. Não, eu venho adorar Jesus em primeiro lugar, nesse lugar, porque eu amo a Jesus, eu sei o preço que Ele pagou pela minha vida, porque Ele resgatou a minha vida das trevas. A palavra do Senhor diz que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Ele perdoou os seus pecados. Essa consciência que nós temos de vir na casa do Senhor não é uma obrigação vir na casa de Deus, é um privilégio vir na casa do Senhor, adorar o Rei dos Reis, porque Ele se revelou a nós como Deus vivo e verdadeiro. Antes eu adorava um Deus falso, antes eu me prostrava diante de uma imagem de um Deus falso, mas hoje não, hoje eu estou na presença do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Aquele povo ali, por isso que Elias confronta. Elias era um profeta de Deus, ele não conseguia ver aquela maldição sobre a nação de Israel. Mas onde está esse altar hoje? Já não existe mais o templo lá em Jerusalém. Já não existe mais lugar de sacrifício. Aonde nós vamos sacrificar? Diga para o seu irmão assim: você não precisa sacrificar. No altar feito pela mão do homem. E onde está esse altar para que nós possamos consertar esse altar hoje? Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga Jesus. E a verdade, irmãos, que negar a si mesmo tem sido um grande desafio. Quem concorda comigo? Sabe qual é o maior inimigo nosso? Não é o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, a palavra do Senhor me garante que o diabo foi exposto à vergonha publicamente. Está lá. Colossenses, lê lá o livro de Colossenses, acaba. Já foi vencido. Jesus já tirou de cima de nós toda injustiça que nós temos. Então o maior inimigo da sua mãe, fala: o maior inimigo da minha vida. O maior inimigo da minha vida. Aí aponta para você: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Negar a si mesmo tem sido um grande desafio para muitos. Lutar contra a sua própria natureza carnal é sem dúvida a maior luta que nós temos na nossa vida. Paulo faz aqui um apelo em Romanos 12, se quiser anotar, Romanos 12, 1. Paulo faz um apelo importante, ele diga: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Vou repetir: apresentei os vossos corpos. Que corpo? O meu e o seu. Em que? Quem é o sacrifício? O sacrifício sou eu. Onde está esse altar? Aqui dentro, no meu coração. Em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Esse é o verdadeiro culto a Deus hoje. Onde o sacrifício sou eu e você. Onde o sacrifício é santo, vivo, nós estamos vivos, amém? Santo e agradável a Deus. Esse é o culto que Deus quer que a gente dê a Ele. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável vontade, perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Quem sabe qual é a vontade de Deus? Pode não, não tem problema. Paulo responde em 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santificação. Porque a palavra diz lá também, sem santificação ninguém verá ao Senhor, ninguém verá a Deus. Então, querido, o altar de Deus é o coração do homem, é lá que nós devemos, é aqui que nós devemos sacrificar a Deus. Já não existe mais altar. Jesus já aboliu aquele altar de animais, sacrificando animais. Agora o sacrifício sou eu. É o coração, é o nosso coração. No coração do homem é onde ocorre o arrependimento. Diga comigo, no coração do homem é onde ocorre o arrependimento. E no grego, sabe como é que... Sabe o que significa a palavra que os gregos escreveram, né, os apóstolos escreveram no grego, no Novo Testamento? Essa palavra arrependimento significa metanoia. Diga comigo, metanoia. E metanoia, bota a mão na sua cabeça assim, ó, um dedo assim. Metanoia é mudança de mente. Não é interessante isso? A palavra arrependimento, que é no português, no grego se chama metanoia. E metanoia significa mudança de mente. Então, quando há arrependimento, quando Deus fala comigo, Ele muda a minha mente. Eu concordo com Deus. E eu mudo a minha mente. Então, querido, preste atenção nisso aqui. Eu preciso entender o que então? Que Deus, Ele não responde orações feitas em altar quebrado. Deus não aceita sacrifício colocado em altar, né, rachado, desmoronado. O altar quebrado é rejeitado pelo Senhor. Deus não tem compromisso com um sacerdote que ministra diante de um altar quebrado. E para isso o altar tinha que ser colocado em ordem, como Elias fez. Elias colocou o altar em ordem, para que a bênção de Deus pudesse chegar naquele lugar e sobre a vida de Elias. Pensa na vida de Elias. Ele desafiou aqueles homens todos, a população toda. E se o fogo não viesse do céu? Acabou para ele. Jogavam pedra nele e matavam ele ali mesmo. Mas o homem era de Deus, amém? Foi Deus que mandou ele fazer aquilo. E ele obedeceu. Então tinha que colocar o altar em ordem. Amém? Foi isso que Elias fez. Altar fala de quê, querido? Quando eu ouço essa palavra altar, altar fala de quê? Altar fala de sacrifício. Diga comigo, altar fala de sacrifício. Altar fala de morte. Não é isso que acontecia? O animal tinha que morrer. E qual era a morte? Esfolava o animal, matava o animal, depois o que Deus mandava fazer?
sofria, e a palavra do Senhor diz que era como um cheiro agradável ao Senhor. Diga comigo assim: carne para Deus, Para Deus. só queimada. Só queimada. Amém? Quem entendeu, diga amém aí. Amém. Só serve carne queimada, Deus não aceita. Então, o altar fala de sacrifício, fala de morte. Nesse altar, quem tem que morrer nesse altar, querido? Somos nós, eu e você temos que morrer. É a minha carne que tem que morrer. E a carne fala de ego. A carne fala das minhas más escolhas. A carne fala, né, das minhas vontades, não a vontade de Deus, mas das minhas vontades, das minhas paixões, das minhas emoções. Isso fala da carne. Isso que a Bíblia chama de carne, obras da carne. E Deus, Ele não pode responder às nossas orações. Quanto eu não sacrificar, mortificar a minha carne em Deus, Deus não pode responder às nossas orações. E se Deus não pode responder às minhas orações, né, a minha vida vai continuar na mesma situação. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês nessa manhã. Tem muita gente que isso é claro, evidente. Eu não estou aqui para condenar ninguém, não estou aqui para falar de A, B ou C, não. Eu estou aqui, né, sendo um canal de bênção para a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Tem muita gente que a gente vê, a vida não avança. A pessoa, ela dá 5 passos para frente e 3 para trás. Aí vai mais 2, aí mais 5 para trás. A vida não avança. A pessoa não sai daquela vida. Não muda, nada muda. E o que eu entendo, querido? Eu entendo que essa pessoa está com o altar dela rachado. E o altar rachado, ele não retém nada na vida. A pessoa não retém nada. O altar do coração está rachado, nada retém ali. A pessoa, ela ouve a palavra de Deus, ela é confrontada com a palavra de Deus, mas não assume na prática obedecer a palavra de Deus. Ela não está nem aí para a palavra de Deus. E sabe o que Tiago diz? O apóstolo Tiago, que foi irmão de Jesus, ele diz lá na carta dele a Tiago, diz que aquele que ouve a palavra, mas não a cumpre, a palavra de Deus, é semelhante ao homem que olha o seu rosto no espelho, aqui ó, no espelho, olha o seu rosto no espelho, e quando deixa de olhar, volta para trás, já esquece do seu rosto, já não lembra mais como é o formato do rosto. Quem está entendendo aí? Tiago diz isso. Ele que não ouve a palavra, mas não cumpre, é semelhante ao homem que olha o seu rosto no espelho e depois esquece de como é o seu próprio rosto. Já pensou numa situação dessa? A pessoa acabou de se olhar no espelho, daqui a pouco volta a ver as costas, já não lembra mais como é o seu próprio rosto. Uma vez, querido, numa conversa que eu tive com o pastor, a gente está sempre orientando, sempre discipulando isso. E a gente vai conversando, Deus vai mostrando, a gente vai alertando, né? E a gente às vezes tem que confrontar algumas coisas com amor, e o confronto é com amor, amém? Porque Deus não faz nada sem amor, e Deus é amor, amém, querido? A pastora Cindy mostrou aqui um pouco qual é a importância do discipulado. E o discipulado é muito importante, porque ali o altar está sendo reparado dia a dia, semana a semana. Amém? Essa pessoa estava acostumada já na sua vida a fazer chantagem emocional.
Essa pessoa estava acostumada a fazer a manipulação. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Chantagem emocional e manipulação é pecado. Aí pergunta, por que a vida não vai para frente? Porque ela é uma chantagista, ou ele é uma chantagista emocionalmente. E, começa a manipular as pessoas. A vida não vai para frente, o altar está rachado. Por causa desse pecado. Está dando para entender, irmão? Aí você vai ver a vida da pessoa, o altar está rachado, aquela pessoa, e pior ainda, a pessoa às vezes não quer aceitar que é assim. Você fala para a pessoa, olha, você é assim, você tem que mudar, e pior ainda, a pessoa não aceita que é assim. Aí é de Deus, Pai, a gente não pode fazer nada, não se orar. A Deus tem misericórdia e abrir a mente daquela pessoa. O altar está rachado, não tem nada. Como Deus pode abençoar uma situação dessa? Manipulação, querido, é pecado, amém? Deu para entender que manipulação é pecado? Nós não precisamos manipular nada, porque Deus tem o melhor para a sua vida, amém? Você não precisa manipular, chantagear emocionalmente ninguém. Você não precisa manipular. Deus tem o melhor para a sua vida. E Deus está no controle da sua vida. Coloca isso diante do Senhor e pronto. Acabou. A vida não vai para frente assim. O altar está rachado. O altar de adoração está rachado. A vida não vai para frente. Tudo que aquela pessoa recebe da parte de Deus vai embora rapidamente. Por quê? Porque o altar está rachado e não consegue reter nada de Deus. A pessoa vem no culto domingo, vai na célula, lê a palavra, ora, e a vida continua na mesma situação, querido. Olha, presta atenção nisso. É incompatível. Diga comigo. É incompatível com Deus que nós servimos. A pessoa tem que mudar de alguma maneira. É incompatível eu estar na presença de Deus, do Deus Criador de todas as coisas, e a minha vida continuar na mesma situação. Isso é incompatível, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Tem que ter coisa para contar. Olha a Vitória aqui que testemunhamos. Deus é um Deus de novidade de vida. Se nós não estamos vivendo novidade de vida, alguma coisa está errada. E o que está errado sempre é o nosso coração, é nossas atitudes diante de Deus. O altar está rachado. Tem que reparar o altar, querido. E não uma vez não, são várias vezes, sempre. Crente obediente que ama a Deus tem sempre coisa nova para cantar. Deus fez isso na minha vida. Deus me deu essa vitória. Amém? Essa semana mesmo, querido, que passou, nós tivemos uma grande vitória. Porque Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus de coisa nova. O crente tem que ter novidade de vida para contar. Mas tem crente que só conta derrota. Que Deus é esse? Incompatível. Igual minha mãe, antes de morrer, minha mãe falava que tinha Jesus. E eu cá comigo, meu Deus, eu conheço Jesus. Isso é incompatível, a pessoa está nessa situação. Percebe? Nosso Deus não é um Deus de derrota. Nosso Deus não é um Deus de fracasso. Como é que a pessoa, alguma coisa está errada? Se Deus não está te provando, querido, alguma coisa está errada. Coisa não muda, a vida não muda, continua na mesma coisa, na mesma mesmice. A vida não tem mais sentido, porque Deus é que dá sentido à nossa vida, amém? Deus é que nos dá sentido.
Aí quando nós reparamos, quando nós reconhecemos, né, que estamos realmente mal diante de Deus, temos que reparar o altar, né? Deus começa a abençoar, Deus abre os céus e começa a abençoar, querido. Mas pastor, o que eu tenho que fazer para reparar o altar? Primeiro, temos que pedir a Deus em oração: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Amém, querido? Pedir a Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algo que está mal, que está desagradando. Eu preciso reparar o altar da minha vida. O que está desagradando o seu coração, Senhor? E muitas vezes, querido, preste atenção nisso. Muitas vezes é a falta de perdão. Falta de perdão é uma desgraça. Porque você vai ficar aprisionado e Deus não pode abençoar. Quando você não perdoar, você vai ficar naquele estado de miséria. Não tem jeito. É difícil, é? Foi difícil Jesus nos perdoar sabendo que nós éramos pecadores, miseráveis, né? Inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus veio para nos perdoar e nos levar de volta para o Pai. Falta de perdão, mágoa, altar rachado, falta de humildade. Tem pessoa que acha que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Seja humilde para aprender. Soberba, orgulho. Ainda tem os piores, irmão. Eles são mais visíveis, né? Tem aqueles que só a pessoa sabe de Deus. Aqueles pecados, que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, ponto final. Amém? E tem nome, pecado tem nome, mas tem aqueles pecados subtis, aqueles pecados que só você e Deus conhece. Às vezes é tão subtil que você não nem dá conta que está desagradando a Deus. São coisas mínimas, né? Pequenas mentirinhas, a pessoa vai mentindo aqui, uma coisinha pequena, acha que aquela mentirinha não vai ter mal nenhum. Tem, querido, porque isso é pecado. Como Deus pode abençoar uma pessoa? Quando a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Pessoa que mente é filho do diabo. Mas é uma mentirinha de nada, pastor. Mas uma mentirinha de nada vai te levar a uma mentira muito grande. Altar rachado. Está rachado. A pessoa não dá conta que o altar está rachado. Dá jeitinho nas coisas para obter vantagem. A pessoa vai dando um jeitinho aqui, ali. Um dia uma pessoa, não vou falar o nome, lá no Brasil, não é aqui não, me falou: eu vou dar um jeitinho, eu vou comprar a carta de condução lá no Brasil. Vou falar uma pessoa que fala no esposo. Falei: isso é pecado diante de Deus. Por isso que sua vida não vai para frente. Dá jeitinho, quer dar a volta. Deus está vendo, irmão. Nós não podemos esconder nada de Deus. A palavra do Senhor é bem clara. É bem clara a palavra do Senhor. Vai lá, Jeremias 17, abre aí. Quero terminar a mensagem no tempo certo. Me ajuda aí. Olha o que o profeta, Deus usa o profeta Jeremias para falar. São mínimas coisas que fazem a diferença. Mínimas coisas que faz a nossa vida ser abençoada ou deixar de ser abençoada. Jesus fala: se fiel no pouco, e sobre muito eu vos colocarei. Às vezes a gente faz algumas coisas, irmão, e algumas coisas estão ocultas que a gente pratica, mas não dá nem conta que isso está desagradando a Deus, que o altar está rachado. A gente nem dá conta disso, mas está rachado. Tem que reparar o altar.
Não tem jeito. Jeremias 17. Diz lá a palavra do Senhor. Olha só. Está lá no verso 10. Na metade do verso 10 diz assim, na segunda parte. Enganoso é o coração do homem. Aliás, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Olha o que a palavra de Deus fala. Vamos lá. Não, velho, desculpa aí. É que eu escrevi em cima. A Bíblia está aqui, ó. O Senhor esquadrinha o nosso coração. Acho que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Esse é o nosso coração. Quem o conhecerá? Aí vem lá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Por que Deus faz isso? E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Agora escute aqui. Você acha que nós conseguimos enganar Deus? A gente pode até pensar. E nós vamos ser tolos pensando assim. Está bem claro aqui, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Deus é o único que tem o poder de saber o que vai dentro do seu coração, do meu coração e da minha mente. Não adianta que a gente não consegue enganar Deus. Então a gente faz as coisas subtilmente assim, ou subtilmente, né? E acha que a gente vai enganar Deus. Ah, eu vou dar um jeitinho aqui, Senhor. Ah, eu vou por um caminho mais fácil. E às vezes são coisas mínimas. Coisas mínimas. Jeitinhos para obter vantagem. Né? Muitas vezes somos irônicos. Falamos mal dos outros e acho que isso não tem nada a ver. Ira. Olha o que fala lá em Efésios. Vamos abrir a palavra, porque nós precisamos entender a palavra. Porque não é o pastor que tem a palavra, é Deus. Amém? A palavra de Deus que diz. Efésios 4. Vou ler rápido para vocês acompanhem. 17. O título da minha Bíblia está Vivendo como Filhos da Luz. E a palavra diz assim: portanto, digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, não devemos mais andar como aqueles que não conhecem a Deus. Verso 19, Efésios 4, 19. Tendo se tornado insensíveis, entregados à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Amém? Quem diga amém aí? Amém. Se é e ouviste. Olha como é que eu dar ouvido é muito importante. E neles foste ensinado, conforme é a verdade em Jesus, que quanto ao trato, diga comigo, quanto ao trato passado, falta aí, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas consciências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí ele fala assim: pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo,
pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo, porque se o altar está rachado, vamos dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais, antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para aproveitar a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção. Toda a amargura, diga comigo, toda a amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Aqui na Bíblia. Aí a mulher grita com o marido e fala do jeito que quer. O marido grita com a esposa e fala do jeito que quer. E ainda quer que seja abençoado. Como? Não tem como Deus abençoar. Aí os filhos são prejudicados, porque o pai não muda, a mãe não muda, o pai é um boca aberta, a mãe também é boca aberta, fala o que quer, pensa o que quer e acha que a vida vai ser boa para ele. O altar está rachado. O altar está rachado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém, querido? Eu falo isso com muito amor. O que eu quero ver a nossa igreja crescer. Quero ver as pessoas da nossa igreja, membros, daqueles que estão aqui conosco, crescerem, amadurecerem e serem abençoados por Deus. Você só vai ficar do jeito que você está se você quiser. Precisamos reparar o altar. Prostituição, pornografia, imoralidade, contendas, ódio, falta de amor. Altar rachado. Quantas vezes eu vejo isso? Falta de amor, querido. Nós precisamos amar o outro como eu me amo, diz a palavra. Nós precisamos nutrir o amor um pelo outro. Precisamos nos colocar no lugar da pessoa. Às vezes por amor a gente tem que dar uma sacudidela também, né? Amor não é só passar a mãozinha pela cabeça, não. Porque aí você está prejudicando mais a pessoa. Aí é o confronto com amor. Aí se baixa muito a oração e graça de Deus. Amém? Aí vai lá em Gálatas 5, 19, obras da carne. Aquilo não pode ter em nós. Mas se a gente cometer algum deslize, repara logo o altar. Amém? Não deixa o altar ficar rachado. Como eu falei, às vezes são coisas sutis que praticamos, que não damos conta, né? Que retém a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ser fiel no pouco, né? E a gente quer ser fiel no mundo. A gente gosta de aparecer, nossa carne gosta de aparecer. A gente quer ser fiel no muito. Mas quantas vezes, eu estava dentro da igreja, né, fazendo alguma coisa, e ninguém estava lá, mas Deus estava me vendo fazer. Você não faz aqui alguma coisa para mim, nem para a pastora Cindy, não. Nem para a pastora Cindy, você está fazendo para Deus. E Deus vai te recompensar, de acordo com aquilo que está no teu coração. Amém? Faz para Deus, Deus Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, Ele ama abençoar. Nosso Deus é um Deus de bênção, nosso Deus é um Deus abençoador. Jesus fala: vós, vocês como pais, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Sabe, querido, sabe o que tem instrumental de Deus? Cuidar do amor de Deus para a nossa vida. Deus sabe quando eu preciso de férias. Deus sabe aquilo que eu gosto. Deus me leva aonde eu
Ele me dá sempre aquilo que eu gosto. Quando Ele não me dá, está tratado também comigo. Para a gente não ficar muito soberbo. Paulo fala isso, né? Aí Deus, né, para a gente não se exaltar muito, achar que nós somos alguma coisa. Mas Deus, Ele é Deus Pai. Jesus ensinou que nós devemos orar ao Pai. Ele é Pai. Ele sabe como tratar, sabe dar melhor para nós. E às vezes a gente quer isso, quer aquilo, quer isso, quer aquilo, quer dar coisas boas para os filhos, quer isso, quer tirar férias, não sabe. Não, ora a Deus. Deus sabe o que o seu filho precisa. Deus sabe a hora certa para você tirar férias, para você descansar com a sua família. E olha, irmãos, quando Deus faz, Ele faz o melhor. Amém? Não vale a pena reparar o altar. Então, querido, essa é uma manhã para nós pedirmos ao Senhor para sondar o nosso coração. Você vai começar a fazer isso hoje, amém? Vamos ficar de pé. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer coisa nova na sua vida. E eu quero ver isso.